Tem momentos, meus amigos, que a gente sente um misto de indignação profunda com um amargo sabor de "eu avisei". E hoje é um desses dias catárticos. Um daqueles momentos em que a verdade, por mais que tentem sufocá-la, grita tão alto que até os mais céticos são forçados a ouvir. Deltan Dallagnol, que tantas vezes foi chamado de louco, de perseguidor, de radical, por denunciar os absurdos que vinham acontecendo nos porões do nosso judiciário, agora tem a sua voz ecoada e de onde menos se esperava, da cátedra de um dos maiores constitucionalistas do Brasil, ninguém menos que o ex-professor de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Sim, você ouviu direito, Deltan não está mais sozinho no deserto pregando para as paredes. Ele agora mostra, com todas as letras, um artigo devastador do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Um texto que não apenas critica, mas que prova, academicamente, a instalação de uma verdadeira ditadura do STF em nosso país. Preparem-se, porque a alma vai ser lavada. Se você está pronto para mergulhar fundo nessa análise que a grande mídia jamais terá coragem de fazer, e se você valoriza quem tem a coragem de dizer "eu avisei" e provar, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque a verdade não pode esperar e nós estamos aqui para ecoá-la. A sensação de alma lavada que Deltan Dallagnol expressou ao apresentar o artigo do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho é compartilhada por milhões de brasileiros que há anos vêm assistindo atônitos à escalada autoritária de uma Suprema Corte que parece ter se esquecido de seu papel primordial, ser a guardiã da Constituição, e não só o boss. O professor, uma lenda viva do direito constitucional brasileiro, uma mente que formou gerações de juristas, incluindo, ironicamente, dois dos ministros mais controversos da atualidade, Moraes e Toffoli, não poupou seus ex-alunos. O título do artigo já é um soco no estômago da arrogância suprema. A supremacia da Constituição é a exigência da própria democracia. E logo de cara, o mestre lança a pedra fundamental de sua crítica demolidora. A atuação do STF hoje, segundo ele, suscita dúvidas se o império da Constituição perdura no Brasil atual. É o mesmo que dizer em bom português que não se sabe mais quem manda neste país, se é a lei maior ou a vontade de 11 indivíduos que se julgam acima dela. Deltan, com a indignação de quem foi vítima direta dessa máquina de moer reputações e direitos, vai destrinchando os pontos mais cruciais do texto do professor. E o primeiro, claro, não poderia ser outro: o infame inquérito das fake news, ou como o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho o classifica sem rodeios, um tribunal de exceção. Isso mesmo, o STF, na visão de um dos maiores especialistas em Constituição do país, transformou-se em um tribunal de exceção ao avocar para si o poder de processar e julgar cidadãos comuns, sem foro privilegiado, pelos acontecimentos do 8 de janeiro e por supostos ataques à democracia. O professor é cristalino. Tribunal de exceção é aquele criado para julgar pessoas específicas em situações específicas. Exatamente o que o STF fez, rasgando o princípio do juiz natural e do devido processo legal. E tudo isso, pasmem, sob o pretexto fraudulento de salvar a democracia. Que piada de mau gosto! Como Deltan bem ressalta, citando o mestre, ao matar a Constituição para supostamente salvar a democracia, eles matam ambas. A análise do professor sobre a incompetência do STF para julgar esses casos é lapidar. Ele lembra, citando o sarcasmo de Pontes de Miranda, que uma simples portaria, coisa de porteiro, ou um inquérito, não podem jamais alterar a Constituição para dar ao Supremo uma competência que o poder constituinte originário não lhe conferiu. A consequência lógica para um jurista de verdade é uma só: todos esses julgamentos são nulos de pleno direito. Não se trata nem de anistia, como muitos, por desespero ou falta de opção, têm defendido. Trata-se de nulidade absoluta. Se tivéssemos um sistema de justiça sério e não um palco para vaidades e perseguições políticas, tudo isso já teria sido desfeito. Mas como Deltan lamenta, com um Senado omisso e acovardado, a luta pela anistia se torna o caminho tortuoso que resta. Mas o professor não para por aí. Ele avança sobre outro pilar do autoritarismo supremo, a censura. Expressamente proibida pela Constituição de 88, a censura virou rotina no Brasil dos seres supremos. E o mestre adverte: a repressão a abusos da liberdade de expressão não pode se basear em mera opinião. Não basta carimbar algo como fake news em inglês para justificar o silenciamento. É preciso fundamentação, um ônus argumentativo que raramente é cumprido pelos censores de toga. Deltan, com a elegância herdada do professor,
comenta que essa é a forma cortês de dizer que Moraes e sua turma merecem nota 0, ou melhor, um -13, por suas decisões arbitrárias e mal fundamentadas. O ativismo judicial, essa praga que permite aos ministros legislarem e administrarem como se fossem deputados ou presidente, também é duramente criticado. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho aponta que, com esse ativismo, o STF invade a competência dos outros poderes e até impacta a forma federativa do Estado, ditando normas e ações que caberiam ao legislador ou ao administrador, inclusive aos Estados federados. E a justificativa para toda essa balbúrdia? A suposta situação de emergência, a ameaça à democracia que só eles parecem enxergar e só eles teriam o poder messiânico de combater. Pois bem, o professor vai direto ao ponto nevrálgico dessa falácia. A Constituição de 88, no título que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas, não atribui em nenhuma norma ao STF o poder de exercer poderes de emergência. Simples assim. Não está escrito, não foi dado. O que eles fazem é usurpação de poder, pura e simples. Deltan, visivelmente satisfeito por ver suas teses corroboradas por tão ilustre jurista, destaca o pedido final do professor: que esses ministros que exercem poderes emergenciais que não possuem, prestem contas, que sejam responsabilizados. É um clamor de justiça por um freio nesse absolutismo judicial que está sufocando o país. E a conclusão do artigo do professor é o diagnóstico que muitos brasileiros já sentiam na pele, mas que agora vem chancelado por uma autoridade incontestável. Não vivemos mais em uma democracia. O que se instalou no Brasil é uma juristrocracia, o governo dos juízes, ou melhor, o governo do STF, onde 11 ministros concentram um poder que repugnaria Montesquieu, o idealizador da separação dos poderes como salvaguarda contra o abuso. Se um poder não freia o outro, o resultado é a tirania. E é exatamente isso que Deltan, ecoando o seu novo aliado intelectual, denuncia. O STF, sob a batuta de Alexandre de Moraes, tornou-se o epicentro de uma ditadura togada, que usa a democracia como mera justificativa retórica para seus excessos. Eu avisei, diz Deltan, não com arrogância, mas com a tristeza de quem viu a profecia se cumprir, e com a esperança de que talvez a voz da razão, agora amplificada, possa começar a reverter esse quadro sombrio. A alma fica lavada, mas a luta precisa continuar com ainda mais força. Esse artigo do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho é uma arma poderosa nas mãos de quem defende a Constituição e a verdadeira democracia. O que mais te chocou nessa análise? Você também se sente aliviado ao ver juristas corajosos quebrando o silêncio? Deixe seu comentário, queremos construir essa trincheira de resistência junto com você. Curta este vídeo para que a voz da nossa indignação, agora referendada por um mestre do direito, chegue mais longe. E se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Clique no sininho e junte-se a nós na defesa intransigente da liberdade. O Brasil merece mais do que um governo de juízes.